Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós estamos fazendo desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, estamos aqui lendo a Bíblia aos poucos, né? No início a gente pensou que conseguiria ler 5 capítulos por dia, mas percebemos que ficou muito corrido. Boa noite, Andréa, seja muito bem-vinda. Ficou muito corrido, então a gente foi reduzindo para 3. Estendemos um pouco mais o horário, fomos para 1 hora. E ultimamente a gente está fazendo 2, às vezes 1 capítulo em 1 hora em média, tá? Então a gente já entendemos que não precisamos correr, vamos lendo aos poucos mesmo, na medida que Deus permite. Tem capítulos que são longos, tem capítulos que são curtos, então a gente vai se adaptando aí à medida que a gente vai lendo e vai fazendo aquilo que Deus permite, tá? Com ordem e decência, ok? Enquanto o pessoal tá entrando, você que tá aí, toca no coraçãozinho para que o Instagram possa impulsionar a live, e eu vou deixando os recados, os recados de sempre. Mas antes disso, deixa eu postar que estou ao vivo aqui. Deixa eu procurar aqui. Amém. Glórias ao Senhor. Aí no link da minha bio, tá aí, ó. Tá, o link da bio. Quando você toca este link da bio, você vai abrir outra página no Linktree. E lá no Linktree você vai achar atalhos importantes, tá? Como Procura-se pela Masculinidade, que é meu primeiro e-book feito, que está lá na Amazon. O link da loja Amazon, na qual nós somos afiliados. Então, se você comprar alguma coisa lá, nós somos abençoados. O grupo do Zap, onde você recebe os links, os vídeos aí, né, as comunicações de que nós estamos ao vivo, é aí no grupo do Zap. A Jornada ao Santuário é a nossa mentoria, que inclusive está em promoção de 60% de desconto, com o cupom Inacreditável, com todas as letras maiúsculas. Por favor, André, você que está aí, já escreve Inacreditável para poder fixar o seu comentário aí, para que as outras pessoas possam assim ter acesso, tá? Dá uma olhadinha na Jornada ao Santuário. Vamos lá? Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Êxodo em seu capítulo 4, tá? Onde a gente não conseguiu ler o capítulo 4. Escreve para mim, Andréia. Enquanto isso eu vou colocar aqui que nós já estamos ao vivo aqui no grupo. Nossa comunidade Conteúdo Edificador. Para que aqueles que estão à vontade em casa sem fazer nada terem a oportunidade de estar conosco. Estamos ao vivo. Pronto, postei lá. O pessoal ficar ciente. Isso, André, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Fixar o comentário. Pronto. Se alguém perguntar por que Inacreditável está aí, aí fala, é o cupom da Jornada ao Santuário. Para aqueles que quiserem assim participar, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Capítulo 4, onde a gente não conseguiu, a gente parou ontem falando aí a respeito de que Deus havia enviado, paz, Senhor Kate, Deus havia enviado Moisés de volta ao Egito para que pudesse ser o instrumento usado por ele para a libertação do povo, para o cumprimento daquela promessa que Deus havia feito lá em Gênesis capítulo 15, feito a Abrão. Abraão nem era Abraão ainda, era Abrão naquele momento, quando Deus prometeu e falou que a descendência dele seria escrava e que ele o libertaria e ela sairia daquele local rica, né? E a gente vê aí que já no capítulo 3 de Êxodo, Deus fala que vai libertar o povo e que o povo vai sair com riquezas ali do Egito, confirmando aquilo que ele já havia profetizado lá em Gênesis 15, 13, 14, tá? Então por isso que eu mandei naquela época vocês guardarem na mente, porque aquela profecia seria cumprida quando chegasse em Êxodo. Então ontem nós terminamos com Deus prometendo assim a libertação do povo e enviando Moisés ao Egito para poder assim
libertar o povo, tá? Agora nós vamos entrar no capítulo 4. Moisés acabou de receber essa incumbência de Deus, de ser esse instrumento para a libertação do povo, e vamos ver como é que Moisés reage ao chamado de Deus, a vocação que Deus deu para ele, tá? Capítulo 4, verso 1. Antes disso, vamos orar. Estava esquecendo de fazer oração. Vamos orar agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo pelo cuidado dele, apresentando a live, as vidas que ainda assistirão a live. Vamos orar, intercedendo para que Deus venha usar este conteúdo para aperfeiçoamento daqueles que já são salvos e quebrantamento dos corações daqueles que ainda se encontram perdidos. Que haja salvação e aperfeiçoamento e acréscimo ao reino de Deus. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite. Vemos lhe render graça mais uma vez por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco no dia a dia. Só temos a ser gratos, ó Pai, por tão bendita e maravilhosa salvação que o Senhor nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, poder ser esse instrumento de reconciliação, o Senhor ter nos concedido esse ministério da reconciliação, a qual o Senhor nos usa na propagação da mensagem do Evangelho. O Senhor nos usa no testemunho da verdade, no testemunho da sua santidade. O Senhor nos capacita a fazer a sua vontade, porque sozinho nada podemos fazer. Sabemos que somos falhos, defeituosos, fracos, mas o Senhor nos capacita. O Senhor caminha conosco, nos dá a capacidade de buscarmos seguir os seus mandamentos e colocá-los em prática. Obrigado, Deus, por este cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Rogamos por todos aqueles que vão entrar na live, aqueles que vão assistir no decorrer dos dias. Rogamos por aqueles que não são cristãos, que o Senhor venha gerar arrependimento e salvação em cada um deles, e aqueles que já são, que o Senhor venha aperfeiçoá-los, que o Senhor continue assim nos abençoando, nos capacitando e nos usando para a louvor e glória do seu próprio santo nome. Obrigado, Deus, por este dia. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Vamos lá. Capítulo 4. Moisés acabou de receber a incumbência de Deus. Vamos ver como é que ele reage. Moisés respondeu, verso 1: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Aparentemente, Moisés está aqui meio que incrédulo, né? Ou possivelmente com medo. Depois eu vou mostrar, vou mostrar porque que eu acho que talvez ele esteja com medo, tá? Não, por que você acha que ele poderia estar com medo? Você que está aí. Porque você vê aqui uma resistência de Moisés ao chamado de Deus, a incumbência que Deus deu para ele. Ele meio que agiu com incredulidade, como se não fosse possível ele ser esse instrumento, tá? E se não acreditarem em mim, se não me quiserem ouvir, e se pensarem que o Senhor nunca me apareceu para mim, então ele estava meio incrédulo. Para mim, ele estava com medo. Por que você acha que eu penso que ele esteja com medo? Por que é o medo que talvez esteja governando esse coraçãozinho dele aí? E por isso ele está tentando resistir logo de início aí ao chamado. Por quê? Responda por mim, por favor. Por favor. Por que Moisés teria medo de voltar para o Egito? Por que Moisés teria medo de voltar para o Egito? Do que ele teria medo? Alguém sabe a resposta? Eu vou deixar a pergunta no ar. Isso, né? Ele saiu fugido de lá. Ele saiu fugido do Egito porque ele tinha matado um egípcio, né? Então ele ainda corria risco, de uma certa maneira, na cabeça dele, de retornar lá, ser preso e ser morto, tá bom? Então, olha lá, medo de ficar preso aí, tá vendo? Então, assim, esse é mais ou menos o contexto que eu também interpretei, tá? Que ele estava aqui meio resistindo, não por incredulidade, mas por receio do que poderia acontecer com ele lá no Egito. Então no verso 2 Deus fala: então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? E ele, uma vara. Jogue-a no chão, disse o Senhor, verso 3. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente.
Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara, tá? Por que uma serpente? A gente sabe que no Antigo Egito eles meio que veneravam ou usavam a serpente como um representante até mesmo do próprio faraó. O faraó usava em sua coroa uma serpente, a cabeça de uma serpente, né? Então Deus ao dar esse sinal para ele, ele está mais ou menos utilizando daquilo que os egípcios admiram, tá? Temem, mostrando que ele tem poder sobre os elementos e até mesmo sobre a serpente, tá? Inicialmente esse sinal seria e serviria para convencer os israelitas, mas depois Moisés faria os mesmos sinais diante de Faraó, tá? Que é aquele que usa na cabeça uma serpentezinha lá, tá? A gente sabe disso por meio das fotos, né? Dos hieroglifos que tem nas paredes, que eles realmente usavam aí um arranjo, uma coroa onde a serpente ficava em evidência, tá? Vamos continuar aqui. Verso 5: então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Então este milagre será um sinal para que eles possam crer, tá? Perceba que Deus trabalha dessa mesma maneira no Novo Testamento. No Novo Testamento Deus faz da mesma forma, tá? Deus usou Jesus usou Jesus através de milagres para confirmar o seu próprio ministério. Depois, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele enviou os apóstolos, né? Depois disso, a pregarem a palavra, e muitos sinais e maravilhas acompanhavam a pregação da palavra. Aparentemente, né, Deus tinha esse protocolo de usar os milagres e sinais para referendar, para poder ratificar, mostrar que aquela mensagem realmente era dele, tá? Ultimamente, nos nossos dias, a gente sente que falta, né? É raro acontecer os sinais como acontecia na época dos apóstolos. Não acontece com tanta frequência como acontecia lá. Uma boa explicação para isso seria porque hoje o Evangelho, de uma certa maneira, depois que a Bíblia foi escrita e ela foi publicada em várias línguas e disseminada, e hoje com os meios de comunicação e tudo mais, as informações a respeito de Deus, da Bíblia, de Jesus, estão bem disseminadas, tá? Então, os sinais acabam ficando não recebendo a mesma atenção que Deus dava antes. Mas hoje Deus ainda faz os mesmos sinais no nosso cotidiano, com uma frequência menor, mas em campos missionários, onde o evangelho está em expansão, está entrando, onde ainda o pessoal não tiver contato ainda com o evangelho, esses sinais possivelmente estão acontecendo de uma forma mais poderosa, tá? Porque é assim que aparentemente Deus trabalha. Ele faz sinais junto com a mensagem para validar a mensagem, para ajudar os incrédulos a crerem por meio aí de manifestações sobrenaturais da parte de Deus no lugar, tá? Então Deus mandou ele usar a vara para poder fazer esse sinal para que os israelitas acreditassem que ele o enviou, tá? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó havia enviado assim Moisés a eles. Verso 6: o Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando atirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Verso 7: coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor.
Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda, verso 8, se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. Está aqui Deus exercendo misericórdia e fazendo mais um sinal para tentar ajudar as pessoas a crerem. No início da minha caminhada com Deus, Deus foi misericordioso comigo nesse sentido também. Passar a crer naquilo que você não acreditava, aquilo que você nunca acreditou de certa maneira, era meio difícil para mim. Orar para o vento, orar para o ar, orar para o nada. Porque se você não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, nenhum relacionamento com Deus, quando você vai começar a desenvolver esse relacionamento, é meio complicado você tentar conversar com algo ou alguém que você nunca acreditou. Então eu pedia certos sinais, manifestações de Deus no dia a dia, enquanto eu estava no deserto, e Deus, por sua infinita misericórdia, me respondia. Eu lembro uma vez que eu tinha conhecido um pastor que pregava na rádio. Eu escutava o programa dele, e ele tinha me conhecido, ele tinha vindo me visitar e tinha conversado comigo, só que depois ele não voltou mais, e eu estava escutando o programa dele no rádio, e eu estava no início da minha fé, no início da minha caminhada com Deus, e fazia tempo que eu não vi o pastor, que ele não vinha me ver. E aí eu pedi a Deus, faz tempo que o pastor não manda um oi para mim aqui através do rádio, né? Faz tempo que o pastor não vem aqui, não lembra de mim, não manda um oi, não manda uma saudação, não manda nada. E eu tô ali pensando, conversando com Deus, escutando o rádio, e o pastor tá fazendo uma oração. Ele está iniciando o rádio, iniciando o programa no rádio lá, fazendo oração. E eu tô aqui, Deus, faz tempo que o pastor não manda um oi pra mim e tal, não sei o que. Tô com saudade do pastor, o pastor podia vir aqui e tal. Tô conversando com Deus. E aí o pastor tá orando. De repente o pastor parou a oração. E falou assim: eu mando um abraço agora pro irmão Jamerson, que tá lá em Dom Macedo Costa. Deus abençoe, meu irmão. E aí continuou orando e eu recebi de Deus aquilo que eu estava pedindo no início da minha fé, no início da minha caminhada. Tinha alguns meses, meses que eu tinha me convertido, que eu tinha tido um encontro pessoal com Cristo. Fazia muito pouco tempo, e Deus usou o pastor, interrompeu a oração, fez com que ele mandasse um oi para mim. Depois ele continuou orando. E aí, esses sinais meio que me ajudavam a perceber que Deus era real, que Deus estava ali, que Deus me ouvia, estava atento à minha oração, estava atento à minha vida. Eu não estava ali jogado ao léu, perdido no meio do nada ali, de qualquer maneira. Não, havia um propósito, havia um projeto, Deus estava comigo. E com esses pequenos sinais, minha fé era fortalecida a cada dia que passava. Outras coisas semelhantes aconteceram em outros momentos, tá? Mas é o que ele está fazendo aqui agora. Está dando aí sinais para Moisés fazer no meio do povo, para que, se houver alguém incrédulo, através dos sinais, ajude a vencer essa incredulidade. Tá? Jesus fazia as mesmas coisas. Deus usou Jesus para fazer a mesma coisa. Os apóstolos, ao serem enviados depois de Jesus morrer e ressuscitar, também fizeram sinais, prodígios, maravilhas. Então isso parece um protocolo que Deus usa, os sinais aliados à propagação da mensagem, tá? Da mensagem que ele quer validar. Amém? Cristina, seja bem-vinda. Minha mãe está por aí, Deus abençoe, mãe. Leonardo, Edna, jovem Adriano, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Cadê minha esposa, mãe? Tá dormindo já? Cadê ela que não entrou até agora? Vamos continuar aqui. Verso 9. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer... Olha só, minha esposa está com o celular da minha mãe. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra.
verso 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Está aqui Moisés colocando, porém, continuamente a Deus, resistindo aí a incumbência, tá? A vocação, aquilo que Deus tá dando para ele fazer. Ele está tentando resistir, está tentando ignorar, está tentando não receber, está tentando fugir. E eu ainda acho que é por causa de medo, tá? Não é por causa de incredulidade, não. Ele está receioso de voltar para o Egito. Giron, seja bem-vindo, amado. Deus abençoe sua vida. Um abraço aí à família, à esposa. Verso 12. Não, verso 11. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor, que controlo e faço todas as coisas? Você está aí receoso com o que há de falar, de fazer. Não sou eu que faço todas as coisas? Você não está confiando em mim? Em outras palavras, né? É isso que está dizendo? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Aí no verso 13, Moisés fala: por favor, Senhor, suplicou Moisés, por favor, envia qualquer outra pessoa. Tipo assim, ele está tentando abrir mão de todo jeito, fugindo de todo jeito do chamado. Envia outra pessoa. Então no verso 14, Deus fala: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Depois lá na frente a gente vai ver que Deus apareceu ou aparece para Arão e pede a Arão para ir atrás de Moisés, tá? Então Deus aqui está revelando que Arão está vindo atrás dele, porque ele mesmo vai mandar Arão fazer isso, tá bom? Para que justamente Arão possa ser o intermediador de Moisés com o povo, já que ele está falando que não consegue falar, que tem medo de plateia aí, né? De público, treino nas bases quando está na frente de gente. Muita gente passa por isso, né? Em escola, em faculdade e tudo mais. Alguns dizem que Moisés poderia ser gago, já que ele fala que não sabe usar as palavras, que isso poderia ser uma dificuldade em falar da parte dele, tá? Ou simplesmente ele não tinha aí eloquência nenhuma nesse sentido. Ele acha, né? Apesar de que filho da princesa ali, foi adotado pela princesa, não saber falar, não ter cultura, ele tinha, né? A gente sabe que tinha. Então a possibilidade de ser gago é bem grande diante dessa situação aí, tá? Verso 15. Sei que ele fala bem, veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Verso 15. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem falar. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz. É como se Arão fosse o profeta. Você será como Deus para ele. Então Moisés é Deus, Arão é o profeta. Moisés fala com Arão e Arão repete para o povo, já que Moisés falou que não conseguia falar, que ele se atrapalhava com as palavras, tá? A gente sabe que Moisés é um tipo de Jesus Cristo, tá? É uma sombra daquilo que Cristo vai fazer. Moisés foi o libertador do povo da escravidão do Egito e conduziu este povo para a terra prometida, a Canaã terrestre. Jesus é o libertador do povo do pecado, tá? E Jesus nos conduz a Jerusalém celestial, a Canaã celeste, tá? Então a gente percebe no paralelo que Moisés é um tipo de Cristo, tá? É uma sombra que aponta para Cristo, uma imagem de Cristo lá no Antigo Testamento, tá? Até mesmo no contexto de
Deus falar com Moisés, você será como Deus para Arão. Quando você compara com Cristo, Cristo não era como Deus. Cristo era Deus, tá? E Cristo não precisou de porta-voz, ele mesmo foi o arauto ali, ele mesmo foi o mensageiro, a testemunha fiel que veio para dar testemunho da verdade, tá bom? Aquilo que Moisés não conseguiu fazer por ser imperfeito e precisou de duas pessoas para fazer um ofício só, uma função só, Cristo fez na plenitude quando veio, desceu, abdicou da sua divindade, assumiu a nossa natureza, se esvaziou da sua divindade, né? Assumiu a nossa natureza, andou como um ser humano aqui e foi um porta-voz do próprio Deus aqui na terra. Jesus mesmo falava claramente, lá no Evangelho de São João, você lê várias passagens onde Cristo fala que não está fazendo nada dele mesmo. Como ele ouve o Pai dizer, ele fala. Como ele ouve o Pai mandar fazer, ele faz. Ele não está fazendo aquilo sozinho. Deus o está guiando a fazer as coisas da forma que Deus o Pai quer. Ele só está ali cumprindo o mandamento de Deus o Pai. Jesus fez com perfeição aquilo que Moisés precisou de ajuda, tá? Daí você vê que o Antigo Testamento é apenas uma sombra que apontava para a realidade que é o corpo de Cristo, que é Cristo Jesus. A gente vai, à medida que estivermos lendo a palavra de Deus aí e passando pelos livros, isso vai ficar muito mais claro e evidente, principalmente quando a gente passar lá em Levítico, tá? Em Levítico a gente vai aprender muita coisa, que eu vou acabar linkando com o Novo Testamento. Vou linkar, não vou explicar muita coisa, porque senão quando a gente chegar no Novo Testamento não tem nem o que explicar, né? Mas eu vou linkar para que vocês possam já começar a digerir. E quando a gente chegar lá no Novo Testamento, lá em Hebreus, a gente debulha com mais detalhe todo esse cumprimento aí das cerimônias do Antigo em Cristo Jesus no Novo. Amém? Olha, Patrícia chegou, sumida, desaparecida, virou manchete. Glórias ao Senhor Jesus. Patrícia, seja bem-vinda. Rui, seja bem-vindo. Daianinha, Deus abençoe sua vida. Miqueias, Maila, Regina, glórias ao Senhor Jesus. Esther Pompeu, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sei que você estava aqui ontem, mas está sumida porque você demorou a entrar hoje, tá? Entre 9h30, já são quase 10 da noite. Quase 10 da noite. Então, Deus enviou mais tarde, né? A gente já viu outro porta-voz parecido com Moisés, melhor que Moisés, que era o próprio Jesus encarnado, o próprio Deus encarnado, a pessoa do Filho encarnado. Verso 17: leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que lhe mostrei. Verso 18: Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. E Jetro falou com ele: vá em paz. Verso 19: antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Ó, pra você ver, ó a informação que Deus dá. Pode voltar ao Egito, pois todos aqueles que queriam te matar morreram. Por isso que eu estava falando com vocês que possivelmente Moisés estava com medo. E Deus dá essa última informação para ele, creio que para deixar ele em paz, porque ele estava indo meio a contragosto, aparentemente. E aí Deus fala: não, você pode ir tranquilo, porque todos que estavam ali te procurando já estão mortos, ninguém está ali. Deus preparando o caminho para que ele pudesse voltar no melhor momento possível. Então ele não teria do que temer. Por isso que eu falei com vocês lá no início, possivelmente Moisés está com medo, por causa disso que Deus falou aqui no verso 19, tá bom? Verso 20: então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara
de Deus. No caso, esse cajado que ele estava lá, essa vara que ele estava lá, que possivelmente ele usava para pastorear ali o rebanho. Agora ele chama essa vara de vara de Deus, não é mais vara dele, porque nela, aparentemente existe algum tipo de poder agora, né? Já que ela se transforma numa serpente. Tá? E depois a gente vai ver que essa mesma vara vai ser usada por Moisés em ocasiões diferentes para provocar milagres. A gente vai ver isso depois, tá? Então já começa a referir aqui como vara de Deus, porque Deus começou a usar de forma sobrenatural esse pedaço de pau aí, viu? Por isso está chamando vara de Deus. Verso 21. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Então não era só diante do povo de Israel que ele tinha que fazer esses sinais, era para fazer sinais diante de faraó também. Aí Deus fala: contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Aqui a gente recebe uma informação. Deus já está mostrando, lá no capítulo 3, a gente já tinha visto que Deus tinha falado que Faraó não iria deixar o povo ir, né? Ele já tinha alertado de que Faraó não iria deixar o povo ir. Deus já tinha avisado já para Moisés, aparentemente, se eu não estiver confundindo aqui com o capítulo 4. Tá? Mas ele está aqui falando já, deixando bem claro para Moisés que o coração de Faraó será endurecido, tá? Endurecido. Verso 22. Você dirá ao Faraó: assim diz o Senhor. Essa é a mensagem que Moisés, ou Arão, né? Que Moisés não quer falar, possivelmente vai ser Arão que vai falar, diante de Faraó. Ele vai falar: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Israel aí, a nação de Israel, tá? É o meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Pois, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. Então aqui já é um alerta para a última praga. A última praga são as mortes dos primogênitos no Egito. Deus já mandou falar para Faraó que isso vai acontecer se ele não permitir o povo sair. Mas de antemão ele já alertou Moisés de que Faraó será endurecido. Ele não vai aceitar o pessoal sair. Então, nada do que vai acontecer tem que ser surpresa para Moisés, porque Deus já alertou tudo. Você vai lá, você vai falar, você vai fazer os sinais, ele não vai aceitar, não vai permitir o povo ir, e eu vou matar os primogênitos, tá? Verso 24. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor confrontou Moisés e estava prestes a matá-lo. Gente, esse aqui é um versículo que meio que aparece assim, meio solto, né? Tá vindo aqui uma linha de raciocínio. O Moisés saiu, está em viagem para o Egito, Deus aparece para ele, conversa com ele, e logo em seguida Deus tenta matar ele. Verso 24. O Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Aconteceu alguma coisa que não é relatado, a Bíblia não fala o que é que foi, mas aparentemente houve aí um conflito, um confronto, um debate, algum tipo de resistência, desobediência, rebelião, porque Deus quase matou Moisés nesse momento aqui. A Bíblia só fala que o Senhor o confrontou. O Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Moisés tinha feito alguma coisa ou tinha deixado de fazer alguma coisa. É mais plausível que ele tinha deixado de fazer alguma coisa que deixou Deus bastante irado, e ele quase foi morto pelo próprio Deus. A esposa interveio, e é aqui que a gente descobre mais ou menos o que poderia ter acontecido para Deus querer matar Moisés. Aqui é só assim, não tem como ter certeza plena, mas é uma indicação de que foi isso.
Voltou? Voltou, gente? Voltou. Tô online de novo, porque deu uma pausa aqui, deu uma travadinha aqui. Parece, voltando ao raciocínio, no verso 25, o que Zípora fez é uma indicação do motivo do conflito, tá? Verso 25 está escrito assim: mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Um marido de sangue. Aparentemente, talvez, Moisés não quisesse circuncidar o filho. Moisés possivelmente era circuncidado porque ele ficou 3 meses com a mãe dele. Tá? Faraó mandou as parteiras matarem todos os filhos, né, homens ali de Israel. E a mãe escondeu Moisés por 3 meses. Se Moisés ficou escondido por 3 meses, possivelmente a circuncisão dele foi feita, já que ela tem que ser feita na primeira semana de vida, tá? Então ele já era circuncidado. Como aqui a Zípora é que fez a circuncisão no filho, talvez Moisés estava resistindo em fazer isso, fazer a circuncisão no filho, tá? E por causa disso Deus estava prestes a matá-lo por desobediência. E aí veio a sabedoria da esposa, né? A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Essa aqui aparentemente era sábia. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê uma mulher fazendo alguma coisa realmente boa, aparentemente na Bíblia, né? Porque de Gênesis, todas as mulheres de Gênesis, desde Eva, se você pegar todos os focos dos momentos que elas tiveram alguma atitude de fazer alguma coisa, desde Gênesis as mulheres só fez besteira, né? Desde Eva. Você pode ir passando aí por cada uma delas, você vai ver que elas fizeram coisas erradas. É a primeira vez, eu acho, aqui na Bíblia, que uma mulher faz alguma coisa realmente que valeu a pena, que uma coisa correta, uma coisa que agradou a Deus. Né? Um registro aí, da primeira mulher a fazer uma coisa bacana, fica aí registrado pra gente, foi Zípora. Que ela pegou e fez aquilo que Moisés não queria fazer, porque foi ela que se circuncidou. Era Moisés que deveria ter feito isso, mas a esposa é que fez, tá? Verso 26. Na minha Bíblia diz que ela, a esposa, cortou o prepúcio de Moisés também? Uai, calma aí. Deixa eu olhar outras traduções aqui, porque a tradução que eu tenho cortou essa informação. Cortou essa informação. Êxodo 4, 25. Êxodo 4, 25. Então Zípora tomou a pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés. Não, na versão na fiel tá a mesma coisa. Na nova versão transformadora tá a mesma coisa. Deixa eu olhar aqui. Qual é a versão de sua Bíblia, André? Me fale qual é a versão da sua Bíblia. Deixa eu ver aqui a Nova Almeida atualizada, a NAA. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Também não vem falando. Deixa eu ver a nova versão internacional. Nova versão internacional. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. Também não. Eu já olhei aqui 4 versões e as 4 versões o editor não ajudou. Ela tocou. Ah, tá. Na minha Bíblia diz que ela, a esposa, cortou o prepúcio, mas não, tocou Moisés, tocou os pés. Também acho que ele já era, pois como a filha de Faraó iria saber que ele era hebreu.
Não escrevi errado, ela tocou, não cortou, editou, não ajudou. Ok, tranquilo, depois eu já escrevi. Ok, tranquilo. Almeida. É só. Ah, tá. Tranquilo, eu vi aqui, eu vi. Pronto, resolveu-se. Então, assim, ela cortou apenas do filho ali. Ela fez a circuncisão. Aparentemente, Moisés não queria fazer e nunca tinha feito. Era algo que ele deveria ter feito desde o nascimento, porque ele era israelita. Havia um pacto. E um sinal do pacto é a circuncisão. E todo israelita deveria circuncidar o seu filho, tá? Os filhos homens, os meninos. E aparentemente Moisés não fez isso. A criança aqui já era aparentemente mais velha. E talvez Moisés estava resistindo a Deus. E por isso que Deus queria ia matar. E aí a esposa interveio e abençoou o marido. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Tá aí, tá vendo? Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Então, assim, Moisés estava correndo risco de morrer ali. Aparentemente, Moisés estava resistindo a circuncidar. E aí a mulher interveio e circuncidou ali o filho. O Senhor tinha dito a Arão, vá ao deserto ao encontro de Moisés. Está vendo que ele tinha falado com Moisés que Arão iria encontrá-lo? Ele tinha dito a Moisés que Arão iria encontrá-lo, porque o próprio Deus já tinha dito a Arão para ir para o deserto ao encontro de Moisés. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus, o Sinai, e o saudou com um beijo. Verso 28, Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel, todos os anciãos de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou sinais diante deles. Então aqueles 3 sinais foram feitos diante dos anciãos ali, dos líderes ali da comunidade. E no verso 31, o povo de Israel se convenceu. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. E aqui a gente termina o capítulo 4, tá? E a leitura desta noite. Então a gente terminou aqui no momento em que o povo reconhece aí reconhece que Moisés foi enviado da parte de Deus, reconhece que Deus ouviu o clamor dele, reconhece que chegou o momento do cumprimento das promessas que foram dadas a Abraão, Isaac e Jacó, é o momento do povo sair do Egito. Eles creram, só que agora vai começar uma labutazinha aí, uma dificuldadezinha, porque eles vão começar a falar com o faraó para deixar o povo ir, o faraó não vai deixar, e a gente vai ver um bocado de coisa acontecendo. Vamos continuar lendo, tá? A partir de amanhã, vamos ler aí o capítulo 5 e o capítulo 6. Dependendo do contexto, talvez a gente não consiga fazer os 2 capítulos, mas vamos ler os 2 capítulos amanhã. E à noite a gente vai tentar fazer os 2. Se não conseguirmos, a gente vai fazer um e vai deixar o outro em sequência. Amém? Glórias a Deus. Todos comigo aí? Bacana, então momento de oração. Vamos orar, concluindo aí. Aí, André até colocou concluída a nossa live nessa noite. Louvado seja o Senhor. E lembrando que essa palavrinha inacreditável aqui, gente, é o cupom de 60% de desconto da minha jornada, da jornada ao santuário, a mentoria que estamos fazendo quinzenalmente às sextas-feiras. E nessa próxima sexta vai ter a mentoria número 5, tá? Não sabe o que é Jornada ao Santuário? Vai lá no link da bio, toca, e aí você vai ver lá, uma das primeiras opções é Jornada ao Santuário Hotmart. Toca lá, tem um vídeo explicando o que é, o motivo, a causa, o propósito da jornada. Assista o vídeo e se interessar, entre e venha fazer parte, tá bom? Dessa jornada aí conosco. Amém? Vamos orar agora agradecendo aí a Deus por esta noite, por esta live. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento, vemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve
para conosco nesse dia. Obrigado pelos livramentos concedidos, pela graça, pelo favor, pelas bênçãos derramadas. Obrigado. Só temos que lhe agradecer continuamente pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pelo privilégio em servi-lo. Só temos que estar continuamente diante de Ti, numa atitude de gratidão, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E não éramos e não somos merecedores. O Senhor nos concede por causa do Teu amor, por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. Deus, venho apresentar a vida de cada um dos que estão aqui presentes. O Senhor sabe o desejo no coração de cada um deles. O Senhor sabe os propósitos que eles têm apresentado diante de Ti. Então venho rogar que o Senhor venha trazer à existência aquilo que está de acordo com o seu projeto, com o seu propósito, com aquilo que o Senhor tem para desenvolver na vida de cada um deles. Os convença à medida da caminhada. Se porventura estiverem traçando rumos diferentes dos seus, os convença de que o seu projeto é melhor. E faça com que eles andem segundo os seus estatutos, segundo os seus mandamentos, segundo as suas ordenanças, segundo a sua vontade, Deus, para que aquilo que o Senhor tem projetado venha à existência e seu santo nome venha a ser glorificado na vida de cada um dos amados irmãos que estão aqui assistindo. Se porventura alguém que não for cristão estiver vendo, Deus, essas lives, essas leituras bíblicas, rogo que o Senhor venha quebrantar este coração. Ele não está vendo isso à toa. O Senhor já está trabalhando na vida dele. Confirme e concretize essa boa obra que o Senhor já tem começado. Toma em tuas mãos a minha família, a minha esposa, a minha filha, que estão ali com meus pais. Que o Senhor lhes dê ali um bom momento ali de comunhão entre eles. Que Mábia possa ser um instrumento a abençoar a vida dos meus pais ali. Quem sabe lançar a semente sagrada. Que eles venham ter a oportunidade de arrependimento e encontro pessoal com Cristo, Deus. Ser misericordioso, Pai. Vá abençoando cada um de nós e nos trazendo amanhã, Senhor, no mesmo horário, para continuarmos lendo a Tua Palavra e aprendendo assim mais a respeito de Ti e da Tua vontade, do Teu propósito. Que a cada leitura possamos diminuir e que o Senhor cresça cada vez mais em cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa noite. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Ana, Leide, Ivone. Ivone tá sumida, hein, Ivone? Tá sumida daqui. Ivonete, Deus abençoe a vida de todo mundo aí que passou aí. Taíla, valeu pela presença de todo mundo, gente. Um grande abraço. E amanhã, por favor, gente, pontualmente 9h30, se for possível. Se tiver compromisso, a gente entende. Mas se não tiver compromisso, já agenda o horário aí, para ficar bem agendado. Para na hora que der 9h30, tocar o sinal ali, você venha estar aqui conosco, entrar. Hoje ficou só eu e André aqui uns 10 minutos. Somente eu e André, uns 10 minutos aqui, 10, 15 minutos. Aí começou a entrar pessoas. Vamos fazer um esforço, porque... eu tento enrolar, mas eu não posso enrolar muito tempo no início. Eu tenho que dar início, né? Porque o tempo corre, o tempo voa, tá bom? Então, tenta aí chegar 9h30 junto comigo, pra gente começar todo mundo junto aqui ao mesmo tempo. E convide pessoas, gente. No sua convivência, tem pessoas que gostam de ler Bíblia. Da convivência sua, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, amigos, parentes, pessoas que você sabe que se interessam. Ou até mesmo quem não se interessa, tá? Mas a gente sabe que quem não se interessa é milagre de Deus mesmo, né? Para poder essa pessoa ouvir e querer assistir. Mas alguém que Deus já salvou e tem sede, fome de entendimento, compreensão, que queira crescer, aprender mais da palavra, que você já sabe quem é, convida para estar conosco, para a gente poder caminhar junto. Bacana? Preocupa não, Patrícia, tranquilo. Deus abençoe. Não se preocupe. Você chegou atrasada por uma boa causa, tá? Bacana, gente? Um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã às 9h30, viu? Fui. Isso, Andréa. Vai plantando. Deus abençoe, gente. Fui.